Versículo 1, a partir do versículo 1. Amém? Gênesis 3, a partir do versículo 1, nos diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando uma mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para que dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 11 de Gênesis. 11, versículo 4. Amém? Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso e somos gratos pelo teu poder manifesto em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem agora, assuma o controle nesse momento. Eu me coloco, Senhor Deus, à disposição do teu Espírito e eu clamo, Senhor, mova-te poderosamente. Traz, Senhor Deus, a palavra que nos exorte, que nos console, que nos edifique. Manifeste a tua glória, Senhor, porque agora entregamos a ti toda a honra, toda a glória e toda a majestade, e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vemos então aqui o princípio de toda a confusão que nós vivemos, a queda do homem. Nós vemos que o argumento do inimigo foi que aquilo que Eva e Adão estavam vivendo era insuficiente, que eles poderiam viver mais, que eles poderiam ser melhores, que eles poderiam ser maiores, porque eles falaram: olha, vocês já têm todo o paraíso à disposição de vocês, tudo que Deus criou, Ele deu o comando e autoridade para que vocês governassem, mas falta que vocês sejam como Deus, que vocês governem, que vocês façam o que vocês quiserem. Ou seja, vocês estão vivendo esta vida debaixo da ordem de Deus. E o que eu proponho para vocês, independência, que vocês possam fazer o que vocês bem entenderem. Aí nós vamos ver lá na construção da Torre de Babel, onde o homem de repente fala: não, nós queremos fazer uma torre que toque os céus, nós queremos que o nosso nome seja conhecido. E Deus havia dado uma ordem ali para Abraão, que toda a descendência dele seria espalhada sobre toda a terra. Mas aqueles homens decidem: não vamos espalhar nada, nós vamos ficar aqui fortificados, o nosso nome será reconhecido, e aqui nada poderá nos atingir, nós fazemos o que nós quisermos. Então nós começamos a ver todo esse processo, aonde o homem busca constantemente a sua independência, viver da maneira como ele quer, porque se submeter
há um ser que determina que a minha conduta deva ser conduzida por uma condição de honra, por uma condição de santidade, por uma condição de honestidade, por uma condição de submissão à sua voz e ao seu comando, se torna intolerável, porque o homem quer independência, o homem quer satisfazer os seus desejos, o homem quer ser feliz mediante a sua satisfação pessoal. Então nós vemos que durante todo esse tempo, nós vamos ver que no século XIV ao XVI, nós vemos o humanismo sendo levantado, onde eles tiram o teocentrismo, e de repente ali eles tiram Deus do centro e colocam um homem. Então agora o homem, ele é, através da sua razão, a condição total da existência humana. O homem é o ser responsável para que ele tome as decisões e faça com que as coisas aconteçam. Depois nós vamos ver o iluminismo, ali pelo século XVIII, esse movimento intelectual que defendia a razão, o pensamento crítico, acima da tradição e da fé religiosa. Nós vemos filósofos iluministas que criticavam a autoridade de um Deus que fez todas as coisas. Eles de repente falaram: nós não podemos ver um Deus que permite que tantas calamidades aconteçam, que tantas catástrofes ocorram e nada faz. Então nós preferimos ignorar a existência deste ser. Amém? Nós vemos então a secularização, que foi outro movimento, que foi um processo onde as instituições começaram a fazer com que a perda daquilo que era a vontade, o nome de Deus nos lugares, começasse a ser combatido. Então, nós vemos que na política, no Estado, na moral, eles passaram a ser regidos por princípios do homem. Onde poderia ter a cidade de Deus, agora nós vamos instalar a cidade do homem. Nós vamos tirar Deus da equação, vamos tirar Ele da condição de destruição, que muitas vezes nós acreditamos que Ele é o responsável. Não é possível que tudo tenha sido criado por Deus. E nós vamos então ir para... Hoje nós temos até o cientificismo, que é a crença que a ciência é o único caminho para a verdade. Esse movimento, diferente da ciência em si, ele tende a afastar Deus, argumentando que as explicações naturais e racionais tornam a fé desnecessária. Então, o que me levou a estar ministrando essa palavra é que essa semana eu vi dois eventos separados, mas que praticamente nos remete ao mesmo assunto. De repente nós vemos aí um influenciador falando que o cristão não deveria votar, que cada um deveria ficar dentro da sua igreja, fechadinho na sua igreja, cuidar das suas coisinhas de igreja e deixar que as coisas de Estado, de voto ou de cidadania fiquem a cargo deles. Daqueles que, segundo eles, não tem um Deus interferindo nas suas decisões. E o outro é que nós vemos ali no Tribunal de Justiça da Paraíba, que foi decidido que a menção ao nome de Deus na abertura das sessões está estritamente proibida, e que a Bíblia não pode mais estar na mesa diretora. Nós vivemos num país laico. Deus que fique no seu canto e que o homem fique no seu. Então nós estamos hoje, querendo ou não, em ambientes aonde a nossa fé será combatida. Querendo ou não, nós vamos estar ou numa escola que... Eu lembro que
quando eu era jovem, nós tínhamos aula de educação moral e cívica, mas antes da moral e cívica nós tínhamos aula de Bíblia, nós tínhamos a aula religiosa, né? Também eu preciso falar que eu estudei num colégio de padre durante um ano, um colégio interno, né? Então, nós aprendíamos assim, a Bíblia, tal, aquela coisa. Depois, nós passamos para a educação moral e cívica, que já deixava um pouquinho de lado essa questão de Deus, tal, e já mostrava uma condição de você ser, não, você é brasileiro, vamos cantar o hino nacional, toda aquela história, tal. Então, nós começamos a ver aqui um processo onde os ambientes, eles começam hoje a dificultar a expressão e a manifestação da nossa fé. Nós vemos então algumas confusões, pessoas que de repente se convertem, mas que ainda continuam com suas funções seculares, e que de repente, né, teve até uma cantora aí que porque mudou uma frase foi processada, que também estava lá, pulando carnaval, tudo bem, mas estava aí de repente processaram, falou que ela pegou a autoria do outro, que alterou todas as coisas. Então nós estamos num mundo contaminado, e num mundo onde a nossa fé sempre estará sendo perseguida. Nas universidades, nós vemos aí um professor que, porque é cristão, estão fazendo uma campanha para poder tirá-lo do corpo de professores daquela universidade. Nós vemos que a cada dia o inimigo tem se levantado para poder nos tirar, mas isso não é de agora. Se nós começarmos a ver na história da Bíblia, nós vamos ver lá que o povo judeu foi colocado como escravo no Egito. Por quê? Porque eles eram um povo diferente, um povo segundo o nome do Deus, que de repente fazia todas as coisas, ficaram ali, saíram do deserto. Aí depois nós vamos ver quantas e quantas perseguições, quantas e quantas situações eles passaram, foram levados para o cativeiro, ali na Babilônia, ficaram confinados ali. Eles tentaram tirar toda a sua característica judaica, colocando uma nova cultura sobre eles. Depois nós vamos ver, né, numa história mais recente, o Holocausto. A condição é o seguinte: já que vocês são um povo que Deus escolheu para abençoar, nós queremos aniquilá-los, destruí-los, nós queremos excluí-los daqui para mostrar que esse povo que tem um grande Deus foi completamente destruído, porque o seu Deus nada fez. O inimigo hoje quer que você creia que diante das suas dificuldades você está abandonado, que você está sozinho. A sociedade quer que você creia, quer que você realmente creia que o simples fato de você carregar o nome de Deus te torna alguém idiota, alguém inferior intelectualmente, alguém que não deveria estar exercendo funções de importância da sociedade, mas que nós deveríamos deixar isso para os pensadores, para os intelectuais, para os endemoniados. Então é hora de nós entendermos que Deus nos colocou aqui. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A Bíblia nos alerta ainda que nós sempre passaremos por perseguições, que nós sempre passaremos por oposições, simplesmente pelo fato de nós estarmos crendo em Deus. É interessante que, diante das nossas guerras, das nossas lutas, muitas vezes nós não vemos ninguém se levantando para falar: olha, eu vou te ajudar. Olha, eu vou fazer algo para mudar a tua história. Eu vou fazer algo para poder mudar essas dificuldades que você está vivendo. Mas a partir do momento que nós encontramos o caminho de Deus e começamos a encontrar nele a saída para as nossas dificuldades, aparece um monte de pessoas para poder nos chamar de fanáticos, de loucos, para poder falar não tem mais vida social, só vive agora dando dinheiro para o pastor, só vive vivendo essa vida aí de crente. E por que eu estou trazendo essa palavra?
Porque nós viveremos e veremos nos próximos anos, nos próximos instantes, porque a própria palavra nos alerta a isso, um grande levante e uma grande perseguição para aqueles que professam o nome de Deus. E nós precisamos saber em quem nós realmente estamos posicionados. Porque nós seremos desafiados, nós seremos questionados. A própria palavra fala que quando o Senhor voltar, será que haverá fé na terra? Porque o intuito do inimigo é justamente aniquilar a fé, aniquilar a esperança, mostrar que aquilo que nós fazemos diante de Deus simplesmente não vai dar certo. Então nós vemos muitas pessoas que se precipitaram na palavra de Deus porque acharam que em algum momento Deus não iria resolver os seus problemas. Então nós já falamos sobre Adão e Eva, né, que de repente ali acharam que a serpente realmente tinha razão na sua argumentação. Nós vemos ali então os homens da Torre de Babel. Nós vemos o filho pródigo, né, que de repente falou: olha, eu estou aqui na casa do pai, mas não está legal, eu quero viver minha independência, eu quero ser feliz, eu quero sair pelo mundão aí, eu quero arrebentar. E realmente se arrebentou. Nós também temos aí Saul, que de repente recebeu uma direção, falou: olha, Saul, espera 7 dias que, né, Samuel falou, eu vou voltar para sacrificar, e aí Deus vai dar a vitória. Mas aí ele começou a ver o povo se dispersando, e ele falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. Deus está atrasado, Deus não chegou na hora que eu precisava, então eu tenho que agir. Então todos nós sabemos a história, que foi aí que ele perdeu o trono, e Davi entrou na história. Nós também vemos aqui o povo de Israel no deserto, que mesmo depois de receber tantas promessas de Deus, eles ali ficaram com medo e se recusaram a entrar na terra prometida. Eles agora falaram: não, a terra prometida aqui, tem gigante, tem fortaleza. Não, eu queria que a terra fosse num melzinho aqui, fosse tranquilo. Então falou, aí tinha 2 doidos lá, falou: não, vamos lá tomar posse, vamos lá tomar, né, porque Deus nos deu essa terra, nós vamos conquistar. Mas aí a grande maioria prevaleceu, e por causa disso aquele povo teve que andar 40 anos no deserto, para entrar numa terra que simplesmente eles estavam na porta para acessar. Também vemos que Sara decidiu dar uma ajudinha para Deus, porque ele tinha prometido que lhe daria um filho, mas como eles estavam já avançados em idade, ela preferiu falar: olha, pega a minha serva agora e você vai ter filho, e a promessa de Deus vai se cumprir. E nós sabemos que toda essa bagunça do Oriente Médio que nós assistimos até hoje foi devido a essa decisão da ajudinha de Sara, para que Deus pudesse dar continuidade na herança de Abraão. Nós precisamos entender que, na perspectiva bíblica, nós vamos ver que sempre vai haver o contraste daqueles que se posicionaram na busca de uma dependência total de Deus e daqueles que buscaram a independência total de Deus. A pergunta hoje, diante das tuas demandas, das tuas dificuldades, das tuas guerras, em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a tua esperança? O rei Asa, ele acreditou que os médicos iriam resolver o seu problema nos pés. E por causa disso ele morreu. Às vezes nós estamos tão secularizados, nós estamos buscando tantas saídas dos sistemas médicos, estamos tão preocupados com a nossa vida profissional, nós estamos tão envolvidos com as condições que aquilo que nós estamos vivendo neste mundo estabelece, que nós acabamos nos esquecendo que aquilo que pode reger as nossas vidas não pode ser dimensionado pela razão humana.
não pode ser enquadrado, Deus não pode ser enquadrado, ou Ele pode ser, de repente, colocado dentro daquilo que me faz entendê-lo, e fazer com que, eu sei como Ele faz, eu sei como Ele age, eu posso limitar o poder dEle, falando, não, Ele não vai fazer isso, Ele não pode fazer aquilo. Eu preciso hoje fazer uma análise. A que nível a minha fé hoje está determinada a se colocar diante dos problemas e determinar quem é o Deus que eu sirvo? Qual é o poder do Deus que eu sirvo? Porque nós estamos num processo de depressões, estamos num processo de desvios, nós estamos num propósito de lamentações, nós começamos a ver tantos escândalos no nosso meio, porque, irmão, a carne é fraca, porque de repente eu tenho... A quem nós temos servido? Porque nós estamos servindo a um Deus que simplesmente é imutável. E a palavra que Ele colocou no passado, ela permanece viva até hoje. Em Apocalipse Ele fala, ao que vencer, eu darei da coroa da vida. Então há uma guerra, há uma batalha. E não importa o quanto nós queiramos ser legais, as pessoas irão nos odiar porque nós professamos o nome de Deus. Por isso, não se abale se por causa do nome do Senhor na tua vida, situações desagradáveis vierem a acontecer. Porque diante das dificuldades que isso possa se manifestar, a nossa posição de fidelidade a Deus vai nos abrir a oportunidade de nós vivermos os livramentos poderosos e sobrenaturais que Ele tem. Eu preciso entender que diante de um diagnóstico onde os médicos falam que o tratamento que eu tenho que viver, o tratamento que eu tenho que fazer, eles têm que ser, olha, é assim, assado, tudo bem. Não estou desmerecendo a ciência, não estou desmerecendo os médicos, mas eu estou aqui potencializando o poder do Deus que eu sirvo. Eu estava sem andar, eu estava com muleta, eu estava com muita dor, mas antes mesmo de eu conseguir a cura ou a melhora com as medicações e com os tratamentos que me foi estabelecido, foi a oração da igreja que me tirou da cama. Foi a oração que mudou o meu estado. E hoje eu vou fazer o tratamento, mas eu estou já andando melhor e já estou me movimentando antes de fazer o tratamento que eu devo fazer. Tem que fazer bloqueio, tem que fazer isso, tem que fazer um não sei o que lá no centro cirúrgico, tem um monte de coisa ainda que eu tenho que fazer, mas eu não fiz. Porque aí o médico está de férias, tem que esperar, e tudo bem. Mas Deus fez. Talvez você esteja angustiado por causa de uma dificuldade financeira, por causa de uma situação profissional, um problema familiar, está tão angustiado porque as coisas não estão indo bem, mas não, hoje eu quero que você realmente saiba que você tem um Deus que pode mudar a tua história, que nunca irá te desamparar, porque mesmo quando o homem buscou a todo custo ser independente dele, ele providenciou Jesus Cristo para que o homem pudesse se achegar novamente a Ele. O preço do sangue de Jesus é o amor que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos entender que Ele não tem nenhuma reserva para nos abençoar, porque Ele entregou tudo o que Ele tinha. Ele entregou o melhor que Ele tinha, não por pessoas perfeitas, não por pessoas maravilhosas, inteligentes e intelectuais, mas por pecadores. Se Ele fez isso, o que mais que Ele pode deixar de fazer? Talvez hoje você esteja aqui e Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida. Você crê que Ele pode mudar a tua história? Você crê que Ele pode mudar a tua história? Aleluia. Não permita mais
que o meio ambiente onde você estiver estabeleça a tua forma de adorar e de servir a Deus. Não permita que o ambiente onde você está inserido determine o teu nível de comprometimento e de fé mediante aquilo que o teu Senhor é na sua vida. Aonde você estiver, não importa se as pessoas irão virar a cara para você porque você é cristão, mas continue firme, porque o Deus que você serve nunca irá te afastar, nunca irá te abandonar, nunca irá virar as costas para você. Às vezes pode parecer que nós estamos perdendo o nosso tempo. Pode parecer que Deus esqueceu de responder no momento que nós necessitávamos. Mas a hora dele é perfeita. Ele está, sabe, em lugares que você não sabe. Ele viu conversas que você não estava presente. Ele sabe de coisas e por isso não se surpreenda se pessoas foram tiradas do teu caminho. Não se surpreenda se de repente portas se fecharam e você estava achando que aquela porta era a solução dos teus problemas. Saiba que o teu Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E por isso, Ele é poderoso para saber todas as coisas e realizar todas as coisas. Curve a sua cabeça por um instante. Talvez você entrou aqui hoje preocupado com aquilo que você precisa viver de um milagre. Às vezes as situações em casa, elas estão tão complicadas. Quantas vezes somos tentados a buscarmos uma solução, porque aparentemente parece que se não fizermos algo, as coisas não irão funcionar. Essa independência muitas vezes nos leva a nos abatermos, a nos esfriarmos espiritualmente, nos leva a nos esquecermos de quem é o nosso Deus. No Salmo 124 nos diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus nós não podemos. Sem Deus nós não conseguimos. Comece agora a colocar diante do Senhor as tuas expectativas, as tuas dificuldades. Talvez agora seja teu último fôlego. Fala: Senhor, olha, eu estou tão descrente, mas agora eu vou me esforçar para poder colocar nas tuas mãos essa dificuldade. Coloque agora nas mãos do Senhor. Coloque agora nas mãos do Senhor. Não importa que os outros falem, não importa que os outros incentivem a duvidar, não importa que as pessoas até mesmo falem: olha, eu estou com dó de você, porque você está esperando um Deus que nada está fazendo.
interior sejam curados agora. Você que teve decepções no teu chamado, no teu ministério, você que falou: eu nunca mais vou servir a Deus, eu nunca mais vou passar por essa dor, por esse sofrimento. Você que abandonou o caminho, e talvez diante de algum deslize se sinta agora tão acusado, que você se sente indigno de voltar à presença, de orar, de pedir perdão, de pedir algo aos céus. Ele está aqui neste lugar para te perdoar. Ele está aqui para poder falar que, olha, não importa o que tenha acontecido, foi para os que creem que Ele se levantou para manifestar a sua glória. O mundo inteiro pode renegá-lo, mas aqueles que declaram que Ele é o seu Deus viverão coisas poderosas e sobrenaturais. O Senhor está consolando você que teve grandes perdas. O Senhor está trazendo uma renovação na esperança para você que não consegue mais se alegrar. Ele está se movendo poderosamente hoje sobre os casamentos. Toda palavra maldita, toda sentença contrária, toda situação que tem marcado a tua caminhada em derrota, eu declaro que está quebrado agora em nome de Jesus, através do poderoso nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Comece agora a orar. Fala: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Declare para as tuas dores: eu creio em Deus. Declare agora no teu casamento: eu creio em Deus. Declare para a tua saúde: eu creio em Deus. Declare agora para as tuas guerras: eu creio em Deus. Oricantas teriei salalabás. Declare que você crê que Ele é poderoso para hoje te transformar. Creia que Ele é poderoso para poder te abençoar. Aleluia! Ele está aqui. E Ele veio aqui por tua casa.
sabes as lutas, as dificuldades, as necessidades. Por isso, Senhor Deus, vem agora fazer a diferença daqueles que te servem, daqueles que não te servem. Vem, Senhor Deus, mostrar o teu poder, a tua misericórdia. Vem, Senhor Deus, restaurar aquele que está abatido, Senhor. Vem, Senhor Deus, agora quebrar as fortalezas do pecado que tem dominado muitas vezes a vontade dos teus filhos e feito com que eles caiam, Senhor, e por isso se afastem de ti. Senhor, restaura hoje, restaura a tua igreja. Levanta, Pai, o teu povo que o Senhor virá buscar, o povo que o Senhor escolheu para chamar de seu. Por isso hoje nós não abriremos mão da confiança que nós temos em ti, porque sabemos que seremos ricamente recompensados. Por isso nós iremos perseverar, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e receber tudo o que Ele nos prometeu. Porque eu sei que em breve aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo, eu, você, nós viveremos pela fé. Nós viveremos pela fé e não iremos retroceder, porque nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que vão e creem que serão salvos, daqueles que creem que serão curados, daqueles que creem que viverão coisas poderosas, daqueles que creem que o seu Deus irá mudar todo o cativeiro num lugar de grande alegria. Senhor, abençoa o teu povo, te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Não importa quantas provocações, não importa quantas oposições, não importa que as pessoas venham até nos menosprezar. Lembre que você foi amado, que você é amado, que você tem um Deus que nunca vai te deixar, e Ele vai sempre, no momento certo, fazer a vitória e o milagre que você precisa viver. Amém? Levante as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele incline o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele eleve o seu rosto e lhe traga paz. Vá debaixo deste mover, desta unção. Que o Senhor acampe os seus anjos ao teu redor. E ainda que você ande nos ambientes mais inóspitos, Ele te guardará e te dará a vitória. Saiba, ninguém pode impedir o mover de Deus na tua vida. Vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, aleluia. Deus abençoe, boa semana, vamos adorar ao Senhor. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. Que és para mim. Sou um sacrifício
nada. Sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. Se tu és para mim, se derramando diante dele, cantando, sou um sacrifício, sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Sim, eu sou um sacrifício, sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Apaixonados por ele cantamos, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Se tu és meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna. Mais uma vez cantamos, sou um sacrifício vivo, sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Cantamos glória. Glória.
venceu, o Rei que venceu a morte. Vivo. Glória, glória, glória. Você levantar as suas mãos aos céus, encerrando essa noite de adoração a Ele. Cantamos isso, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Para sempre, amém. Cantemos isso mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre.